Independência é a gente conseguir fazer o que a gente acredita e o que a gente quer fazer, quer colocar em cena. A gente montar um espetáculo e dar a cara a tapa mesmo. Então esse teatro independente é isso. Não é estar só, a gente agregar também outros grupos. Porque essa força junta, ela é mais, como é que se diz? Ela é mais potente. Então, o independente é a gente não estar atrelado a nenhum governo, a nenhuma instituição, porque o que a gente faz de trabalho e o Estado, digamos, financia através dos editais, os editais são dinheiro de impostos. Então a gente é um dinheiro que está voltando para a sociedade. Quando você vai me ver no teatro, no espetáculo a 10h05, esse 10h05 é o governo devolvendo, porque isso não paga, né? A bilheteria não consegue financiar um grupo, um artista, não. São pouquíssimos e raríssimos os que conseguem se manter da bilheteria. Principalmente esse teatro que a gente faz mais alternativo, mais experimental, de outra ordem, assim. Eu não sei se tem outra forma, assim, de que não seja independente, porque mas é muito difícil você pensar numa realidade estatal. Então, esses meus processos, né, de estudo, de pesquisa, o pavilhão é meio que essa minha experiência gerencial, administrativa, de gestão, assim. Então a gente não tem medo de trabalhar e de tratar a cultura como negócio, né? Que às vezes é uma palavra que você porque tem um certo pudor em falar essa palavra negócio, vender e tal, e não. A gente coloca isso de uma maneira bacana, dentro de uma gestão. A gente tem planejamentos, a gente tem metas, a gente tem missão, a gente tem visão. Houve uma época no Nós que a gente começou a discutir teatro empresarial, né? Era uma época que muitos grupos faziam e em determinado momento a gente discutiu sobre isso, assim, e a gente viu que a gente não teria capacidade de fazer isso. A gente não tem nenhum outro recurso atualmente. Nessa época dos Louros, a gente tinha uma organização anual. Até ano que vem a gente tem sede garantida, até ano que vem a gente tem isso garantido, até 2 anos a gente tem isso garantido. Hoje em dia a gente sabe, mês que vem a gente tem, daqui a 2 meses a gente tem. Hoje, realmente fazendo um balanço, acho que a gente tem menos coisas funcionando, sabe, de fato. Não estou dizendo que, você diz, mas tem programação no José de Alencar acontecendo, tem programação no Dagamar acontecendo. Mas será que essas programações estão dando conta? A gente tem uma dificuldade aqui em Fortaleza, e infelizmente ainda é muito menor o cachê que a gente recebe aqui, e são essas possibilidades e outros projetos que a gente desenvolve que fazem esse caixa estar ali segurado para nos manter fazendo exatamente isso. É o ideal, como a gente pensa, porque tem editais que a gente tem uma piada que todo mundo conhece essa piada, acho que vai fazer artista. O edital, por exemplo, ele é de 2023, aí você se inscreve em 2023, você recebe o resultado em 2024, você só recebe o dinheiro em 2025, você só vai conseguir executar em 2026. Acho que a mais grave de todas é a Secretaria Municipal de Cultura. É a mais... Inclusive a gente tem uma placa ali que vocês podem filmar depois. Só vende fiado quando a Secult for pagar. A gente tem um fundo que é destinado para a cultura, mas ele não é repassado para a galera da cultura, sabe? Tá na lei que era pra gente ter festival de teatro, não temos. Quando tem, é uma coisa completamente desorganizada, mal feita. Embora a regularidade do edital da prefeitura esteja até um pouco mais organizada do que a da Secult CE, que é o Estado, ainda assim a gente vê equipamentos fechados,
uma reforma que custou uma fortuna do Teatro São José, não tem equipamento de luz e de som. Então, se a gente quiser ocupar o Teatro São José, a gente, além de levar público, a gente tem que alugar som e luz para usar. Então, isso é um absurdo. Então, a gente tem aí um problema, né, claro, de gestão. A gente tem ocupando um cargo uma pessoa que a classe vê que não tem muito diálogo com os artistas. Então, acho que quando eu olho para a prefeitura, ainda acho um pouquinho mais grave por essa questão do pensamento, né? Do que a gente está produzindo de cultura para a cidade. Acho que tem um exemplo, que são os Cucas, que tem 4 teatros maravilhosos, extremamente equipados, mas não tem uma política de ocupação. Então, a gente até tem espaço para se apresentar, mas não tem uma política que pense aquilo ali. Como é que a gente chega ali? Eu acho que o que é mais urgente são os equipamentos culturais. Infelizmente, uma cultura de inaugura-se um espaço novo e aí foca toda essa energia para esse espaço, né? E aí acaba que os outros meio que vai deixando assim de lado, né? Eu acho que é o mais urgente são essas gestões de espaços culturais, assim. E é isso, assim, tipo, como também a maioria dos espaços estão focados, né, nessa região centro, né, Praia de Iracema também. Só que assim, tem grupos no Bom Jardim, enfim, como a gente, né, consegue fortalecer mesmo, assim, esses espaços que são mais distantes, né. A gente caiu na besteira de fazer uma apresentação num evento. Gente, era a coisa mais horrorosa do mundo, assim. Eu acho que foi um dos momentos mais críticos que a gente teve de grana, né, pelo menos até agora. E a gente aceitou fazer isso, era num hotel lá na beira-mar, lá está, elas tudo chegando com os pandeirinhos, os pedaços de pau delas. A gente começa a apresentar, gente, era a galera que não queria ver aquilo, tava em outra vibe. E botaram a gente para apresentar na hora do coffee break. Bicha, foi assim, foi desesperador. No final das contas, meio por fim, a gente tava comendo, o espetáculo assim, já tinha desandado. Foi assim, foi o dinheiro mais sofrido que a gente já ganhou na vida. É só reflexo do que é não ter uma política continuada de financiamento à cultura. A gente precisa fazer coisas que não é o que interessa a gente, não é o que fortalece a gente, mas para se manter fazendo o que a gente quer, a gente precisa fazer. Então, essa independência, tipo, uma política pública, ela não é um favor do Estado. Ela é um direito, está na Constituição. Direito à saúde, à educação e à cultura. Então, é um direito constitucional o direito à cultura. Mas ser artista independente, eu acho que existe ali uma busca sempre. Que ela não está ligada a apenas o fato de a gente ter dinheiro próprio ou não. O que pelo menos me traz para mim o mais próximo de independência é ter a tranquilidade de dizer que a arte que eu faço parte do que preciso. A arte que o nós faz parte da necessidade que o nós tem, que os corpos do nós têm. A gente vai fazer teatro, mas vai fazer teatro sobre o que a gente quer, sobre o que a gente quer falar. Vou botar fogo no engenho, aonde o negro apanhou. O negro é gente como o outro. Deixa eu só comentar uma coisa sobre isso, porque sempre quando fala de resistência eu lembro de uma fala do Amir Haddad, que é o nome de uma peça, inclusive, Dar não dói, o que dói é resistir. É ótimo, porque o que é que está sendo dito quando diz isso, né? Que resistir é uma dor. Existe uma dor mesmo, porque de fato a gente, quando fala de resistência política, tem aí um trauma, que é estar constantemente numa determinada luta, né? Só que junto com isso ele diz que dar não dói, né? E aí sempre me lembra que a resistência ela não pode ser conservadora, porque às vezes caminha muito junto, assim, a resistência ela às vezes pode se confundir com o conservadorismo, porque você quer manter uma determinada coisa em um determinado lugar, então você tem que resistir, você resiste à mudança. Então tem hora que eu acho que não tem que ser resistência. Eu acho que a nossa narrativa ela não é presa, acho que a nossa narrativa ela traz muitas possibilidades de reflexão, sabe? De reflexão social, relacionada às ações afirmativas, a esse discurso de territorialidade, esse discurso de violência nas periferias. A gente traz muito essas questões para o debate, sabe?
chegou. Arribamos de uma grande viagem interior, pelos interiores de nossa alma, dos nossos antepassados, da nossa cor. E aqui chegamos, trazidos de todas as partes, de todos os becos, guetos e favelas da Etiópia, Nigéria, Moçambique, Bom Jardim, Conjunto Palmeiras, Palmares, Lapa, Planalto Pici, Pirambu, Vila Madalena, Angola. Salve! Salve as encruzas do caminho, salve o poder da nossa encantaria. Salve! Saravá, a nossa força, saravá, a nossa ginga, nossa boca grande, nossas ventas largas. Salve nosso corpo e nosso suor de nego. Salve! Não foi uma escolha a rua. A rua ela veio como inicialmente como uma necessidade, até a gente compreender que ela era o espaço mesmo. Porque a gente surge, quando a gente surge aqui nesse, não só aqui no bairro, mas em periferia nenhuma existia teatro. Eu vejo tudo como ação cultural. Eu vejo atualmente o Nós, assim, principalmente depois de 21 anos, como um ponto de cultura, assim, na cidade, assim, sabe? Uma ação cultural, um fenômeno cultural, assim. Eu posso até estar sendo arrogante de dizer isso, mas eu acho que a gente conta como uma parte da história da cidade, do teatro da cidade, e que é, inclusive, soterrada ao longo da história de Fortaleza, né? E que a gente funda um fenômeno cultural aqui, né? Que é a periferia como produtora de cultura. Acho que a briga é coletiva, ela precisa ser coletiva. Não dá para eu ficar brigando pelo meu umbigo, né? A gente vai brigar por um edital, por exemplo, o edital tem 4 vagas. Pode ser que a gente não ganhe, a gente já ganhou ano passado, não, mas é importante que o edital se mantenha, porque tem mais 4 coletivos que precisam ganhar aquele edital de manutenção, por exemplo. O pavilhão está sempre de portas abertas, assim. É um grupo que, mesmo quando eu não fazia parte, eu percebia já isso. É um grupo que gosta de estreitar muitas relações, assim. Enquanto grupos de teatro aqui, de Fortaleza, a gente sempre tenta estar próximo, né? Principalmente quando está junto do fórum, né? De teatro, né? Nas discussões, enfim, brigando pelas pautas. Toda vez que eu faço o meu corre só, eu acabo quebrando a cara. E toda hora eu tenho que voltar pro coletivo. É diária, essa resistência é diária, porque se a gente se deixar, a gente não caminha. Porque tem hora que não dá para resistir mesmo, assim. E aí a gente tem que mudar de estratégia, saca? Porque senão a resistência vai virar eternamente um movimento da dor, né? E como é que a vida pode ser também um movimento do prazer, né? E aí eu fico pensando assim no próprio nós, assim, tem hora que não, gente, não dá mais para ficar fazendo isso aqui. Quantas coisas morreram no nós para que outras pudessem nascer, sabe? Então eu acho que é importante ponderar isso, porque é resistência no sentido de um posicionamento político, uma mirada sobre o mundo, um posicionamento ético, assim. Mas ela não pode ser conservadora, ela precisa ser constantemente um espaço de abertura, de devir, de transformação, senão ela perde sua força política. É uma opção de vida, né? Eu escolhi ser artista, sabe? Eu não poderia me ver fazendo outra coisa que não seja isso. É uma opção de vida mesmo. Por enquanto eu continuo indo e continuo me interessando muito e dá trabalho muito. Tem hora que eu levanto da cama e digo, meu Deus, por que eu fiz isso? Sem ter segurança nenhuma, com um trabalho extremamente precarizado, trabalhando às vezes 16, 17 horas por dia, às vezes 7 dias por semana, para conseguir receber um pouco melhor, né? E aí eu lembro que foi o que eu escolhi. Foi o que eu decidi fazer. Foi quando eu entrei em cena, eu disse, então eu vou, estou indo até hoje. Eu vou tocar minha viola. Eu sou um negro cantador. O negro canta, deita e rola lá na senzala do Senhor. Dança aí, negro na
dança e negro na cor, dança e negro na cor, dança e negro.